E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nascerala. Sabadão, tamo junto aí. Mais um vídeo no nosso curso de Introdução à Linguagem C, vídeo 6, né? Vamos trabalhar aqui uma estrutura de repetição indeterminada, o famoso while, o enquanto, tá? Vamos ver exemplos aí, tudo isso no vídeo de hoje, tá? Antes da gente começar, vou pedir que você deixe um like aí no vídeo, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário. Ajuda a gente a ganhar engajamento aí no YouTube. Vamos lá, vamos estudar C. Vamos lá, gente. Vamos para mais uma aula aqui de linguagem C, o nosso curso aqui de introdução à linguagem C. Esse é o nosso vídeo número 6, né? Hoje a gente vai falar de mais uma estrutura de repetição. Na última aula a gente falou do for, né? Então hoje a gente vai falar do while. O while quer dizer enquanto, né, em português. A palavra while significa isso. Vamos lá, vamos começar a entender como é que funciona o while. Então o while é outra estrutura de controle de fluxo, assim como o for, né? A gente viu o for como estrutura de repetição, em que permite executar um bloco de código repetidamente, né? Trata-se de uma estrutura de repetição, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Diferentemente do for, que a gente viu na última aula, o para, o while, né, o enquanto, ele valida uma condição, como se fosse um se, né, que também já foi visto aqui, e enquanto, né, aquela condição estiver sendo satisfeita, enquanto essa condição retornar verdadeiro, ela está até pintada de vermelho aqui, ó. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar as instruções que estão entre a abertura e o fechamento do while, né? Assim como as outras estruturas que a gente viu no C, o while abre com as chaves e fecha com fecha-chaves aqui embaixo. Então, ele faz as instruções e vê se a condição ainda é verdadeira. Se ainda permanecer verdadeira, ele repete as instruções tantas vezes forem necessárias até que a condição se torne verdadeira, conhecido como estrutura de repetição indeterminada, né? Diferentemente do for, que você diz onde começa, qual é o incremento, qual é o decremento, né? E aonde para. Então você tem toda ali a regra de formação. O while funciona de maneira diferente, testando uma condição, né? E se a condição sendo verdadeira, ele continua repetindo e repetindo e repetindo as instruções, tá? Então olha só, diferente do for, o while não possui uma inicialização explícita, não é? Ou seja, não tem incremento ou decremento, não tem inicialização e nem tem condição de parada, né? Ele simplesmente repete as instruções caso a condição seja verdadeira, né? Então a gente tem aqui o fluxograma, que dá o funcionamento do for, né? Então, do while. Quando ele chega aqui nessa condição, e essa condição é o while, ó, essa condição aqui é o while, se a condição for satisfeita, for verdadeiro, ele vai executar todos os blocos de instrução que estão dentro do while. Como vocês podem ver aqui no exemplo lateral, a gente tem aqui uma variável inteira chamada num e inicializada com o valor 1. Aí aqui você tem, ó, enquanto essa variável num for menor ou igual a 10, ou seja, essa condição entra verdadeira, né? Aí ele entra aqui, imprime a variável, né, como vocês podem ver aqui com o printf, depois incrementa o num. Depois que ele faz essas duas linhas, duas ou mais linhas, no exemplo aqui são só duas, ele testa novamente a condição. Observem que o num entrou valendo 1. Mas já na primeira vez que ele executa essas instruções, que está aqui marcada com 3, o num já passa a valer 2, certo? Mas 2 ainda é menor que 10, então ele imprime mais uma vez. Depois incrementa para 3, 3 ainda é menor que 10, ele vai... Quando chegar em 10, ainda vai ser verdadeira, viu, gente? Ele vai 3, 4, 5. Quando chegar em 10, ainda é verdadeira, porque a condição testa menor ou igual, né? Então, o 10 é menor ou igual a 10, isso é verdade, né? Ele entra, aí quando for 11, a condição vai se tornar falsa e ele vai para o return 0 aqui, encerrando o programa. Observe um fluxograma, é a mesma coisa. Testo a condição, se ela for verdadeira, eu passo para fazer as instruções. Certo? Depois, ó, que eu faço a última instrução, vocês estão vendo essa setinha aqui, ó, ela retorna para a condição e verifica se ainda é verdadeiro. Enquanto permanecer verdadeiro, ele fica repetindo isso. Na hora que a condição se torna falsa, ele vai e continua a execução do programa. Se comporta desse jeito, né? Aqui está a explicação do que é a condição e o que são as instruções, tá? Vamos lá. A gente vai ver aqui um primeiro exemplo, né?
Pintei aqui de vermelho para você observar a saída embaixo. Então eu tenho um pedaço de código aqui, onde foi criada uma variável inteira chamada contador e inicializada com 1, ou seja, contador vale 1, certo? E eu chego aqui no while, ó, while, e essa é a minha condição. Enquanto contador for menor ou igual a 4, eu vou repetir o que está desse abre chaves até esse fecha chaves, ou seja, eu vou fazer essas duas linhas. A primeira linha tem assim, ó, imprime número 2 pontos, aqui ó, número 2 pontos, e no lugar do %d imprime o contador. O contador na primeira vez é 1, então ele vai imprimir 1 e depois com /n vai quebrar uma linha, né? Aí o contador é incrementado, o contador vai passar a valer 2 e ele checa aqui de novo. Contador ainda é menor ou igual a 4? Ainda é verdadeiro. Então ele vem mais uma vez, imprime o número 2 pontos, imprime o valor do contador que agora é 2, então aparece 2, quebra uma linha com /n, incrementa o contador, ele vale 3. Ele volta aqui em cima, contador é menor ou igual a 4? Ainda é. Então ele escreve mais uma vez número 2 pontos, imprime o contador que nessa hora aqui é 3, depois incrementa o contador aqui, ó, no mais, né? Contador mais. O contador agora vale 4. Ele volta aqui de novo, né? E testa. 4 é menor ou igual a 4? Ainda é verdadeiro, né? Se fosse só menor seria falso, mas é menor ou igual. Então o que eu faço? Eu imprimo o número, certo? Imprimo o contador, que nesse caso aqui é 4, né? Imprime 4 e quebra uma linha. Depois incrementa o contador passa a ser 5. Nessa hora, essa condição vai se tornar falsa e ele vai interromper o laço e continuar o programa com as linhas que estão depois do while, certo? Fácil de entender, né? Vamos ver mais uns exemplos aqui, ó. Este código solicita que o usuário digite um número positivo e continua solicitando até que um número válido seja inserido, né? Uma das utilizações bem comuns do while é essa, né? Validar alguma coisa, né? Fica repetindo aquilo enquanto aquela coisa não for validada. Eu diria que é o uso mais comum do while. Então, como é que tem esse exemplo aqui? Eu declaro uma variável inteira chamada número, depois dou um printf, né? Jogo essa informação na tela, digite o número positivo e dou entrada nesse conteúdo digitado pelo usuário, salvando na variável número, né? A gente tem aulas aí atrás do printf e o scanf, né? O printf imprime em tela e o scanf captura o dado. Depois eu vou para o while, né? Vamos supor que o cara tenha digitado o valor -3, né? Aqui quando digitou aqui o valor do número, né? Já que o scanf abre para o usuário digitar, então ele digitou -3. Aí ele vai testar assim, ó, -3 é menor ou igual a 0, né? Aí isso aqui vai ser verdadeiro, né? -3 é menor ou igual a 0, isso aqui é verdade. Então ele vai entrar no while porque eu digitei -3. Observem que se eu tivesse digitado o número positivo, isso aqui seria falso, né? E eu nem entraria no while, é possível você nem entrar no while. Se eu chegar no while, no ponto do código onde tem um while, e a condição for falsa, o while é ignorado e o programa continua. Aqui é porque eu cheguei com a condição verdadeira, ó, -3 é menor ou igual a 0. Aí o que eu fiz lá dentro? Imprimi assim, ó, número inválido, imprimi em tela, digite um número positivo, repeti o pedido, né? E novamente dei entrada no número. Dependendo do valor que o cara informar, se o cara informar outro número negativo, isso aqui vai continuar sendo verdadeiro. Vai continuar sendo verdadeiro, ele vai continuar repetindo isso aí, até que eu digite um número positivo. Observe, se eu digitar 0, isso ainda é verdadeiro com 0. Se eu digitar 0, 0 não é um número positivo, 0 é neutro, né? Então, no caso, ele ficaria ainda com o verdadeiro aqui no for. Na hora que eu digitar um número positivo, sei lá, 4, isso aqui vai se tornar falso. Porque 4 não é menor ou igual a 0, 4 é maior, né? Então, isso aqui fica falso e o programa continua, viram? Uma maneira de validar. A gente vai já testar isso aí lá na shell do Linux, tá? Por fim, um último exemplo aqui, que é muito comum, que a gente chama de while infinito, né? Ou enquanto infinito. Ele funciona até que ele encontre um break, né? A ideia do while infinito é essa. Eu vou já mostrar ele aqui, ó. Este código entra no while infinito e testa com o if, né? Vai testar com o se dentro. Se o valor digitado corresponde a 1, né? Se for 1, ele vai finalizar o laço. Vamos ver como é que funciona aqui. Então aqui eu tenho um código completo, né? Com o stand.io, a função main, né? Biblioteca padrão, a função main. E aqui começa a parte interessante, ó. Declarei uma variável inteira chamada número e essa estrutura aqui, ó, o while1, que é conhecida como while infinito. Observem que a condição é 1, né? Ou seja, 1 para o C é verdadeiro, né? E não tem como mudar esse 1 daí.
Ou seja, isso aqui vai entrar e vai ser verdadeiro para sempre. Você só consegue sair de um while infinito se encontrar um break. Então, o while infinito funciona assim. Quando você bota um while infinito, dentro das instruções que o while vai repetir sempre, ele deve encontrar em algum ponto o comando break. O comando break interrompe o while infinito e continua. Observem o que ele faz aqui, ó. Ele sempre vai entrar nesse while, porque o while é verdadeiro. Aí ele vai chegar aqui e vai dizer assim, ó, digite 1 para finalizar o laço, né? E vai dar entrada na variável número, que é essa que eu criei aqui em cima, que está com a setinha aqui, certo? Aí o que eu vejo? Se o número digitado for realmente igual a 1, né? O igual comparador é esse aqui, também tem vídeo dos operadores aí. Então eu quebro o laço. Se o cara digitar qualquer valor diferente de 1, ele vai chegar lá no while, o while é infinito, a condição dele sempre vai ser verdadeira e ele sempre vai repetir. Na hora que o cara digitar 1, a variável número vai ser 1, isso aqui vai ser verdadeiro, o se, né? O se vai se tornar verdadeiro e então ele vai encontrar o comando break. Nesse momento ele quebra o laço, né? E volta para o escopo do programa, para o código principal e vai encontrar essa linha aqui, laço finalizado, e vai quebrar duas linhas, certo? Vamos lá para você ver os exemplos que a gente falou aqui. Eu separei aqui os exemplos, vamos ver primeiro o exemplo 1.c, que tem o exemplo do contador, que a gente viu agora há pouco, né? Então eu tenho a biblioteca padrão, a função do bloco principal, o main, criei uma variável inteira chamada contador e inicializei ela com 1, certo? Depois, enquanto o contador for menor ou igual a 4, eu vou imprimir número, depois o valor do contador com esse %d, e vou quebrar uma linha, né? No lugar do %d aparece o valor de contador. Depois eu incremento o contador, ou seja, eu vou imprimir isso aí de 1 a 4, tá? Vamos compilar isso aí. Vou sair salvando o nosso bom e velho GCC, menos O, exemplo 1, a partir do fonte, exemplo 1.c. Pronto, compilou. Como é que eu executo? Ponto barra, exemplo 1. Viram? O que ele fez? Ele foi até o contador não satisfazer mais a condição do while, né? Menor ou igual a 4, e imprimiu de 1 a 4, certo? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 02.c é aquele exemplo do número positivo, né? Então, recapitulando aqui, foi criada uma variável inteira chamada número, e aqui com esse printf eu imprimo essa mensagem e capturo o que foi digitado no número. Se o cara digitar um número positivo já de cara, esse while vai ser falso e o programa se encerra sem nada. Mas se o cara digitar um número negativo, esse while vai ser verdadeiro e ele vai dar esse printf insistindo que a pessoa digite um número positivo. Na hora que ele digitar positivo, isso aqui vai se tornar falso, o while se quebra e o programa se encerra, né? Vamos lá. Vou sair salvando, vamos compilar esse aqui também. GCC-O, exemplo 02, a partir do fonte, exemplo 02.c, tá? Vocês entendem que aqui, exemplo 02 vai ser o arquivo executável, né? A gente não costuma utilizar extensões para arquivo executável em Linux, né? Se fosse no Windows, seria exemplo 2.exe, né? Ele gera essa extensão, o arquivo executável com essa extensão. Em Linux isso é dispensável, né? Então eu vou gerar um arquivo sem extensão a partir do código-fonte exemplo 2.c. Vamos lá. Já compilou, ponto barra, exemplo 2, e vamos lá. Digite o número positivo. Se eu digitar um número positivo, 4, por exemplo, ele já vai encerrar, ó. Encerra. Por quê? Porque o while vai ser falso, ele nem entra no while. Vamos rodar de novo. Se eu informar um número negativo, menos 1, ele vai dizer número inválido, digite um número positivo. Se eu me manter insistindo, aquele while sempre vai ser verdadeiro, enquanto eu insistir no negativo. Inclusive 0. 0 não é número positivo. Quando eu digitar um número positivo, o programa se encerra, certo? Por fim, o nosso último exemplo, o exemplo 3.c, que é aquele do while infinito, né? Então eu tenho aqui uma variável inteira chamada número e aqui está meu while infinito. Dentro do while infinito eu dou um printf dizendo digite 1 para finalizar o laço. Depois capturo o que o cara digita e salvo na variável número. Se o cara tiver digitado 1, esse se vai ser verdadeiro e ele vai encontrar esse break e vai terminar o laço. Se o cara não digitar 1, como isso aqui é um laço infinito, ele vai ficar aqui dentro para sempre, tá? Quando ele encontrar 1 aqui, ele vai encontrar o break, vai quebrar o laço e vai imprimir laço finalizado e quebrar duas linhas com esses dois /Ns. Vamos lá, vamos compilar esse cara aí também. GCC, -O, exemplo 04, a partir do fonte, exemplo 04.c, não é isso? Exemplo
Exemplo 03, não tem exemplo 04. Exemplo 03 a partir do exemplo 03.c. Pronto, vamos rodar o cara. Ponto barra, exemplo 03. Olha só, digite 1 para finalizar o laço. Se eu digitar 1, o laço é finalizado, certo? Vamos lá mais uma vez. Se eu digitar qualquer outro valor, ele fica me pedindo para digitar 1. Na hora que eu digito 1, o laço é finalizado. Beleza, gente? Esse é o funcionamento padrão do comando while em linguagem C. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Conhecemos aí mais um comando da linguagem C, hein? O while, né? Uma estrutura de repetição um pouquinho diferente do for aí. A gente viu, né? Faz uma validação condicional ali para poder continuar a fazer a sua repetição, mas que tem aplicação bem legal, né? Certamente em outras aulas aí da linguagem C a gente vai retomar o while aí, tem muita coisa para a gente utilizar o while. E ele é um comando muito poderoso, tá? Estamos terminando o vídeo aqui, mas vou pedir mais uma vez, cara. Se não deu o like lá no início, dá o like agora, cara. Deixa um comentário, se inscreve aí. Vamos ajudar a gente a crescer aqui no YouTube, beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo, galera. Tchau, até mais!